Paz do Senhor, amadas, mulheres virtuosas, mulheres de Deus. Quero estar lendo aqui com vocês sobre as 7 características da igreja nos últimos dias. Quero estar lendo aqui Apocalipse 3, verso 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse texto sagrado revela a perfeita sintonia entre Jesus e o Espírito Santo. O que Jesus diz às igrejas é confirmado e autentificado pelo Espírito Santo. E nestes últimos dias da igreja na terra, o Espírito Santo revela algumas características espirituais que podem ser percebidas nas igrejas. Dentre muitas características encontradas na Igreja do Senhor, nesses últimos dias, pode-se destacar pelo menos 7 características importantes. As 7 características da Igreja nos últimos dias estão claramente explícitas nessas 7 cartas que Cristo enviou às 7 igrejas da Ásia. A palavra de Deus possui princípios morais e espirituais que servem para moldar o nosso caráter em qualquer época da história. Vejamos alguns exemplos. A condição espiritual da igreja nos últimos dias. O primeiro é a perda do primeiro amor. Apocalipse 2:4. Em Mateus 24:12, Jesus já havia revelado dizendo: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará." O cristão que já perdeu o seu primeiro amor possui, de certa forma, a característica de um crente efesiano. Nós vemos também a fidelidade em meio ao sofrimento e à perseguição. Em Mateus 24:9, Jesus disse: "Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome." A igreja da última hora poderá ser perseguida e sofrer pelo nome de Jesus, porém permanecerá fiel ao Senhor. O cristão fiel, em meio à perseguição e ao sofrimento, possui a característica de um crente esmirniano. Aliás, a igreja de Esmirna subsiste ainda hoje nos países fechados para o evangelho, onde os cristãos são perseguidos e até martirizados, mortos, por amor a Jesus, por amor à palavra de Deus. Tem também a comprometida com o pecado. Apocalipse 2, 14 ao 16. Nós vemos também em Mateus 7, 22, Jesus disse: "Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas?" E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Os cristãos de Pérgamo defendiam a doutrina de Balaão. Ora, Balaão também profetizava em nome do Senhor, porém era comprometido com o pecado e por isso teve um fim triste. O cristão comprometido com o pecado tem a característica de um crente pergaminiano, um crente que olha somente para as coisas deste mundo, só para os prazeres, para a riqueza, mas não tem o seu coração voltado para Deus. Temos também envolvimento com heresias, em Apocalipse 2, 20 e 24. Em Mateus 13, 33, Jesus afirmou que a boa massa do cristianismo
poderia ser levedada pelo fermento da heresia, e o mal poderia andar juntamente com o bem no final dos tempos. Mateus 3, 24. Tolerar Jezabel na igreja é tolerar o pecado e a heresia dentro da igreja. O cristão envolvido com heresias tem a característica de um crente tiatirense. Temos também aqueles que têm aparência de vida, porém está morta. Em 2 Timóteo 3,5, Paulo escreveu que nos últimos dias haveria pessoas tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E hoje em dia nós vemos muitos dentre nós. Hoje em dia nós vivemos em um mundo de aparências, onde todas as pessoas se dizem cristãs, porém alguns estão como os cristãos de Sardes, têm nome de vivo, mas estão mortos. São, como se diz, os vivos mortos, que estão caminhando dentro da igreja. Um cristão vivo morto, ele tem a característica do crente sárdico. Temos também a fiel e perseverante. Apocalipse 3, 10, 11 nos fala da Filadélfia, da igreja de Filadélfia. Mesmo em meio à apostasia e ao esfriamento espiritual de muitos, haverá sempre um remanescente fiel. Sempre um remanescente fiel que persevera servindo ao Senhor. Em Mateus 24, 13, Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse remanescente fiel é que faz parte da igreja da última hora. É o que será arrebatado ao encontro do Senhor nos ares. O cristão fiel é perseverante, tem a característica de um crente filadelfiano. Filadélfia será a igreja do arrebatamento, pois foi a única igreja das 7 que Jesus falou em perseverar, preservar na grande tribulação, a quem falou acerca da sua vinda. Filadélfia subsiste fiel entre Sardes, a igreja morta, e Laodiceia, a igreja morna. Temos também rica materialmente, mas pobre espiritualmente, que é a igreja de Laodiceia. Nós vemos que esse é o quadro de muitas igrejas nesses últimos dias. Templos belíssimos, templos caríssimos, catedrais erguidas, porém são mornas espiritualmente, são mornas e indiferentes, são igrejas ricas e orgulhosas. Entretanto, Jesus disse que esses tipos de cristão são pobres e coitados e precisam adquirir as riquezas espirituais e douradoras. Em 1 Timóteo 6, 17 ao 19, Paulo aconselhou Timóteo dizendo: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos, que faça o bem, enriqueça em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. Os grandes homens da Bíblia também eram ricos, porém eles colocavam Deus acima de todas as coisas. Eles colocavam Deus acima de suas riquezas. O cristão rico materialmente, ele muitas vezes é pobre espiritualmente e tem a característica de um crente de laodicense. O próprio Jesus mesmo disse, o próprio Jesus Cristo se mostrou realista quanto à natureza espiritual da igreja nos últimos tempos, quando disse:
Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Que nós sejamos a igreja do arrebatamento, que nós sejamos como a igreja de Filadélfia, uma igreja simples, mas aonde existe amor, uma igreja que guarda a palavra, uma igreja que vive a palavra, que prega e vive a palavra. Que nós sejamos cristão verdadeiro, cristão fiéis, perseverante, que nós sejamos cristão de verdade, como os irmãos da igreja de Filadélfia era. Que nós sejamos a igreja do arrebatamento, que nós não venhamos ser morno, nem quente demais, nem frio, porque a palavra do Senhor diz que os mornos, eles vomitarão de sua boca. Que nós íamos ser como os cristãos de Filadélfia, que nós íamos ser crentes filadelfianos, cristãos verdadeiros, que nós íamos viver e pregar o que vivemos, porque muitas vezes nós não precisamos nem de pregar a palavra, mas o nosso testemunho fala muito na vida daqueles que estão à nossa volta. Que nós íamos ser a igreja do arrebatamento. Que Deus abençoa no nome de Jesus.